Fala pessoal, nós dois aqui de novo. No vídeo de hoje a gente vai ensinar a vocês como é que vocês procuram por testes, reviews e comparativos de hardware. Do jeito que a gente faz para saber se um setup presta ou não. Exatamente. Então, no vídeo anterior nós ensinamos como saber qual hardware montar e agora vamos ensinar como você pesquisar sobre esse hardware para montar ele com os melhores preços, né? Porque preços variados, mercado de novos, mercado de usados e vamos ver esse tipo de coisa. Uma questão que a gente esqueceu de citar no vídeo anterior, mas Ferraz citou alguns exemplos de processadores de GPUs que você pode buscar comprar para suprir determinada necessidade. Mas por algum caos do mercado, aqueles modelos podem estar caros, tanto processador, memória, placa de vídeo. E é importante você ter noção do que é um outro componente que é equivalente àquele para botar no seu PC. Por exemplo, a placa de vídeo 2070 ela é equivalente à 1080 Ti, que é da geração passada. Talvez um pouquinho melhor, mas nada que Isso. vai interferir assim muito. E devido ao mercado estar louco assim do jeito que está, dólar alto, ela pode estar mais cara. Por exemplo, agora, vocês estão vendo aí, ela está por 4 mil e pouco no cartão e 3 mil à vista. Enquanto isso, a 1080 Ti está 3.200, 3.300 usada. Mas a maioria, não a maioria, mas algumas dessas, inclusive, ainda tem garantia. Então, é bom vocês saberem qual é o equivalente de um componente para não acabarem comprando uma placa de vídeo dessa, apesar dela ter Ray Tracing e tal. Eu acho muito desnecessário, sinceramente. Sim. Porque o Ray Tracing dela você não vai conseguir jogar tudo no Ultra, em 4K. E está muito em fase de teste. Eu acredito que não vale a pena. Em questão de desempenho, as duas são equivalentes. E outra coisa para prestar atenção sobre equivalência ao contrário também. Porque vamos citar um exemplo aqui de um i7 7700K. A gente falou aqui sobre processadores high-end. E sim, na época que ele foi lançado era high-end. Mas eu vejo muita gente ainda vendendo ele como se fosse novo. Vendendo o i7 7700K por R$ 1.500, R$ 1.300. Aí você pensa, na época que lançou era 2.000. Então vale a pena comprar? Não vale, porque os processadores evoluem muito, pessoal. Então hoje existe um processador, por exemplo, Ryzen 3 3100, que tem o mesmo desempenho do 7700K, só que é muito mais barato, custa 600, 700 reais. Uma comparação direta a isso é que o 7700 ele tem um desempenho parecido com o i7 de quarta geração. Exatamente. Ou seja, o 7700, se você fosse comprar na época, você não tivesse muito dinheiro, optaria por 4790, 4790K, que estaria mais barato, numa situação melhor aí. Pois é. Então, esse tipo de coisas que vocês têm que prestar atenção sobre hardwares antigos ou não, mas que se equivalem entre si e ver qual o melhor preço que se encaixa aí no seu orçamento. Pode crer. Você definir. E é isso aí. E aí, tendo isso aí em vista, vamos começar o vídeo de fato, né? Sim. Ferraz vai começar mostrando como que ele faz, como ele tende a fazer mais, que ele pesquisa mais por vídeo. Sim, E eu vou mostrar a vocês também alguns sites para complementar essa pesquisa que ele faz nos vídeos. Primeiro, eu vou citar o meu exemplo, pois tanto o jeito dele como o meu, eles se complementam. Então, eu prefiro assim porque eu gosto mais de benchmark de aplicação. O que seria o benchmark de aplicação? Benchmark de aplicação seria o hardware que você quer botar especificamente rodando na aplicação que você quer. Ou seja, eu quero ver como meu hardware se sai no Cyberpunk 2077, que é o jogo que vai lançar. Eu coloco aqui no YouTube mesmo, que é onde eu pesquiso sobre os benchmarks, como o desempenho desse hardware está rodando nesse jogo. Ou em algum programa específico, Sony Vegas, Adobe Premiere. Eu gosto desses benchmarks de aplicação porque eles refletem mais a realidade de como o seu hardware vai de fato
ter o desempenho nele nas aplicações que você vai usar. Isso. Então, os sites que eu uso, eles são mais para você ver o desempenho... chamados benchmarks sintéticos. Isso, são mais para você ver o desempenho Ou seja, bruto. o desempenho bruto do processador. É mais para você comparar um componente a outro, por exemplo. Exatamente. Você compara os componentes, você vê o bruto que ele pode atingir, o máximo de clock que ele atinge. São algumas comparações, alguns comparativos sintéticos que eu particularmente não prefiro. Eu gosto de ver ele na prática, como ele é desempenhado. Porque, pessoal, você tem que entender que você pode ter dois processadores com exatamente as mesmas especificações. Eles vão rodar o mesmo jogo e um vai ser melhor que o outro, não sei porquê. Porque na prática é diferente. Arquiteturas diferentes. Então, eu prefiro esse tipo de benchmark, mas usar o método de Marcelo junto, complementando com o meu, é essencial para você pesquisar melhor. Um exemplo de como você poderia fazer isso é você descobrir no YouTube um determinado hardware que vai rodar a sua aplicação do jeito que você quer. E caso essa peça esteja cara, você vai nos sites, que eu vou botar na descrição também, e ver qual é um equivalente dessa peça, para ver se está mais em conta, entendeu? Você pesquisando sobre esses reviews, pessoal, é um método mais fácil que tem hoje de você aprender sobre o hardware e talvez até sobre o mercado, que é o que a gente quer ensinar. Demora um pouco, mas você vai aprendendo como eles funcionam, porque existem vários canais que só postam testes desse hardware, mas se você for percebendo como é a dinâmica dos testes e como cada peça vai se comportando durante o tempo, você vai aprendendo algumas coisas bem interessantes. Então, começando aqui. Só mais uma coisinha. Sim. E a gente vai estar no processo de criação de uma ferramenta que vai ajudar vocês nesse processo, minimizar esse trabalho. Não vamos citar agora o que e como vai ser, porque a gente ainda está trabalhando nos detalhes, mas no futuro vocês vão ficar sabendo aí. Sim. Então vamos começar. Vamos supor, aqui vamos citar só algum exemplo, que eu optei naquela minha experiência de entender para que eu vou usar e qual hardware eu vou comprar, optei por uma 1660, uma GTX 1660 Super. Optei por essa placa de vídeo. Então eu quero ver como que essa placa de vídeo se desempenha nos jogos que eu quero jogar. Então vamos supor o jogo mais famoso, GTA V. Então eu vou colocar GTX 1660. Eu recomendo, pessoal, que você não coloque o nome da marca, tipo Nvidia GTX 1660. Coloca apenas coloca apenas o modelo, porque as customs, seja custom da Galaxy, custom da EVGA, custom da Gigabyte, que são empresas que fazem o mesmo chip da placa, só que o modelo customizado delas não vai interferir tanto. Não se apegue à marca custom de placa. Por exemplo, eu compro o Galaxy, mas se tiver mais em conta, eu posso comprar a mesma placa da Gigabyte, eu posso comprar a mesma placa da ASUS. Então só se apeguem ao modelo. O modelo é o quê? Chip de vídeo da 1660 Super, correto? Beleza, coloquei o modelo. O que é que eu quero fazer com esse hardware? Eu quero rodar GTA V. Então, coloco o nome do jogo, GTA V. Coloquei uma série de vídeos, muitos vídeos. Vários desses vídeos mostrando o desempenho da GTX 1660 Super no GTA V. Então, qualquer um desses que você clicar, você vai ver taxa de quadros. Vou clicar em um como exemplo para vocês verem como funciona mais ou menos. Um outro exemplo que você pode fazer você pesquisa não só um hardware, você pesquisa o conjunto de placa de vídeo e processador para saber como fica o desempenho dos dois na aplicação que você quer. Você pesquisando um hardware só, geralmente tem muito mais resultados. Às vezes, pessoal, vai acabar por você tendo obrigatoriamente que optar por benchmark sintético, porque não vai ter um vídeo prático mostrando o desempenho. Mas você colocando um hardware só, geralmente tem esses vídeos. Se você colocando um conjunto, tem menos. O pessoal costuma fazer só de um hardware, mas se você puder, coloque o conjunto mesmo que você está usando. Mas nesse caso eu coloquei a 1660 Super, eu só quero ver o desempenho bruto dela em 100%. Então vamos ver como ela se sai no GTA V de acordo com este vídeo. Ver as configurações, né? Ver as configurações aqui, que ele mostra no começo do vídeo. Ele coloca o gráfico todo no Ultra, basicamente, praticamente no Ultra, em 1080p.
Então, o GTA V Ultra 1080p. Você vê ali que a média está em 127 FPS, com a taxa de quadros oscilando entre 120 e 130 FPS. É importante vocês se atentarem não só ao FPS, mas também se atentarem às informações que eles dão do 1% low, que é a queda mais frequente, e a 0.1 low, que é a menos frequente, só que ainda é uma queda. Ainda é uma queda. Se for duas quedas muito grandes, a diferença da média e da queda, você pode ter certeza que você vai sentir na prática essa queda e vai atrapalhar sua experiência. É exatamente o caso que eu citei no nosso primeiro vídeo aqui do canal. Exatamente. O Battlefield 5 em quad-core, o que é que acontecia? Média de... o quê? Era 100, 110. Média de 100 FPS, FPS 110, 120 FPS. Eu jogo aqui numa resolução ainda em HD, infelizmente, mas por isso que ficava nessa taxa. 1% low, 5 FPS. O que é que isso interferia? Significava, pessoal, que eu estava jogando em 120 FPS e ele dava drops para 5 FPS. Ou seja, do nada o jogo travava. É basicamente isso, travar o jogo. E o 0.1% low, 1 FPS. Aí, meu amigo, você sente. Acredite em mim, eu troquei um kit inteiro porque eu senti isso aí. Então, eu recomendo para vocês que aceitem, no máximo, 30 FPS. Eu diria que vocês aceitem uma diferença entre a média e a queda de uns 30, 20 FPS, no máximo. Sim. Mas, tipo, eu falo considerando que uma pessoa vai rodar nos seus 60 quadros travados. Se você, sim. Rodando nos 60 quadros, aceitem no máximo se você tá 30 rodando FPS. a mais FPS e a queda é pra, tipo, acima de 60 ainda, você vai perceber a queda, mas vai ser mais sutil, não vai ser uma queda muito absurda. Aqui a gente já está falando alguns motivos desses dois dados aqui, 1% low e 0,1% low, darem umas quedas bruscas. Outros motivos podem ser memória RAM também. Temperatura do processador está fazendo com que ele faça um underclock, que seria o clock diminuir. E clock diminuindo, o FPS também diminui. E o uso, né? O uso do processador pode estar em 100%. Da placa de vídeo também pode estar em 100% e do processador em 100%, ou seja, não consegue entregar mais quadros e por isso está dando mais drops, ou seja, você pegou um kit que não supre o jogo que você quer jogar. Isso é um bom exemplo de como saber se o kit não está servindo para essa aplicação específica. Se o conjunto ou o que você está pesquisando está em 100% ali e não está entregando o resultado que você esperava, é porque ele é abaixo do que você precisa. Se você quer jogar o jogo em 60 FPS, sua placa de vídeo está 100% de uso e não está entregando 60, ela não entrega os 60, ela não consegue fazer esse trabalho. Exato. Então é um exemplo aqui do GTA V que poderia ser usado em conjunto com o processador. Então eu quero comprar 1660 Super com i5 9400F, que é o queridinho da galera aqui, inclusive o meu, para mim, melhor processador disparado aí dos últimos 2 anos, que é 2019 e esse ano também subsequente, disparado em custo-benefício e em desempenho, é excelente. Quero comprar... Para games. Para games, isso que a gente tá citando aqui, games. Sei lá, Battlefield, um bendito Battlefield 5. E a maior felicidade que eu tive foi me vingar desse bicho. Aqui temos outro exemplo de benchmark. Uma 1660 Super em conjunto com o i5 9400F. Aqui ele fala algumas especificações, ou seja, placa-mãe. Ele comprou um H370, que é um ponto fora da curva, né? Porque tem a nomenclatura H, mas não é uma placa de entrada. É uma placa, inclusive, superior à placa B. 360, que é a H370. Eu nem sabia que existia essa H370. Pois é, Marcelo tá descobrindo, eu também não sabia. Não. Eu sou mais da AMD do que da Intel, tô por fora. Então a Intel lançou essa H370, não sei porquê, porque tinha a Z370, mas lançou meio com uma intermediária entre a B360 e a Z370. A Intel tem essas loucuras. Tem essas loucuras. No mundo hardware, as empresas têm loucuras, pessoal. O próprio hardware tem loucura justamente por causa disso, porque é feito por dois. Então, se acostumem. Aqui, 2 pentes de 8 GB cada um, sub tranquilamente o BF5. O i5,
uma da Zotac, né? Da Custom da Zotac, 1660 Super, e uma fonte de 520 watts, 80 Plus bronze. Pra vocês verem que não precisa de uma fonte muito potente pra Não, segurar. se ele pegasse uma de 500 já ia suprir tranquilamente, inclusive, que é a que eu uso. Mas ele botou aqui, como a gente fez, seguiu o caminho certo, botou um pouquinho a mais para ter uma folga. Só um outro detalhe, pausa aí. Vocês podem reparar que ele botou aqui os 8 GB, os dois pens de 8 GB em dual channel. Isso é muito importante também, além da questão do processador e da placa de vídeo. Porque se você tem um pente de memória só, em qualquer aplicação você tem uma diferença bem grande de desempenho. Eu falo isso, e Ferraz também pode falar isso. Sim. Que ele comprou o primeiro PC dele com um pente só de 8 GB e ele teve muito gargalo. Foi um dos motivos, além do processador. Inclusive quando você trocou a memória, você colocou outra memória antes de trocar o processador. Sim, teve esse caso, pessoal. Antes de trocar o meu kit, eu comprei outro pente de 8 GB e simplesmente o Dual Channel é uma coisa bizarra. É bizarro o quão o Dual Channel ajuda em jogos. Eu senti isso na prática também com o meu PC, que um dos pentes dele queimou. Eu tinha um desempenho X e agora eu tenho um desempenho, sei lá, pessoal, Dual Channel dá 25% a mais desempenho, assim. Eu diria 30, 20. É bizarro, pessoal, é bizarro o quanto o Dual Channel é bom. Principalmente se você usa AMD. Eu diria que AMD para jogo single channels é inusável. É inusável, bizarro o quanto a AMD sofre com single channel. Se nos nossos setups, que são Intel, teve essa diferença absurda, imagine na AMD. A AMD não lida, é aquela pessoa que não lida com um single channel. A AMD não consegue. Então se atentem também, sempre, se possível, coloque um dual channel que o desempenho... Nem que seja 2 de 4 GB, mas coloca dual channel. Se você comprar AMD é obrigatório. É obrigatório. Dizendo curto e grosso, é obrigatório. Coloca dual channel. Pra games. Pra aplicações no geral também, mas pra games principalmente. É a diferença mais absurda. Ele colocou primeiro tudo no low, o que não vai fazer muita diferença. O que eu estava discutindo hoje com o meu amigo Marcelo aqui, mesmo que ele tenha colocado tudo no low, se você vê que a taxa de quadros está absurdamente grande, aqui está 120 em 1080p, se ele aumentar um pouco a qualidade, médio e high, a taxa de quadros não vai cair tanto. Tipo, botei no médio, eu vou perder 30 FPS. Não. Se está em 120, você vai, sei lá, para uns 110, 100 FPS. Bota no high, vai para uns 90, 80 FPS. E assim por diante. Então... Até porque o processador está limitando um pouco a placa de vídeo nesse caso. Porque você pode ver que o processador, o uso dele ali, marca ele faz com o mouse, está em 90%, quase topado, e a placa de vídeo está em 80, 90%. Tem uma sobrinha ainda de desempenho para sugar ali. Isso acontece nesse jogo, pessoal, porque Battlefield 5 é muito CPU bound. Seria um jogo, uma aplicação, né? Não vou dizer de jogo, um software CPU bound, isso. Que editores de vídeo também são CPU bound. São um software, jogo, que extraem, comem os núcleos e tudo que tem do seu processador ele come. Tudo. Ou seja, às vezes... Se o jogo for feito de forma mal otimizada, ele come tanto que o processador fica sem ter como empurrar os FPS que a placa de vídeo quer enfiar. Quer um exemplo de um jogo CPU bound extremamente mal feito? E eu digo isso na cara porque eu sou um grande fã da saga Assassin's Creed, mas Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey no PC é uma vergonha até hoje. Porque eu ver um i9 rodando aquilo em 80 FPS... Eu fico sem acreditar, mas acontece. Mas não é só uma questão de hoje, né? Tem o Crysis 3 também, que até hoje é um desafio para os PCs. Pois é, então, se apegar esses detalhes, pessoal, eu sei que leva tempo. Você entender que, mesmo que seu processador, porque qualquer pessoa normal vendo um benchmark desse, vai falar, poxa, esse 5 não é tão bom, tá em 100% e só tá... No caso, se ele aumentasse até um pouco a qualidade de entregar só 80 FPS... Imagine outros jogos, que o Battlefield 5 é 2018, mas você tem que entender como é que funciona essa questão da otimização dos jogos, para que você não fique apegado só a esses números, entenda o porquê eles estão acontecendo também. Exatamente. Saber ler esses números, pessoal, é tipo
40% da sua review que você vai... Eu diria mais. Bem mais, na verdade. Se você souber ler esses números, você tá quase garantido que você vai comprar uma máquina boa. Sendo assim, vamos explicar mais ou menos um pouquinho. Porque, por Certo. exemplo, além daquilo que a gente já falou, de uso do CPU, uso da placa de vídeo, que são essas porcentagens geralmente, vocês podem ver que tem mais de um. Processadores, eles têm núcleos físicos e virtuais. No caso desses 5, Ele tem 6 núcleos físicos. exato. E Apenas. algumas pessoas, elas gostam de botar o uso de cada um desses núcleos separadamente. Sim. E eu prefiro colocar o uso geral do processador, mas tem a sua utilidade. Saber se tem Uma algum- coisa, pessoal, que também dá para inferir nesses números é a sacanagem da empresa que faz o produto. Porque você pode ver, o processador está em 98%. Tem o Turbo Boost, que é o que vem na maioria dos processadores da Intel e também vem na AMD, um Turbo Boost quando ele é série X, né? Não, acho que todos eles vêm. Todos eles vêm. X é mais alto. Todos os processadores basicamente vêm com Turbo Boost, ou seja, o que é que ele diz? O processador é 3.6 GHz, mas quando ele precisar usar, ele vai até 4.3 sozinho, sem eu precisar fazer nada. Eu boto meu processador na minha máquina e ele tem essa garantia que ele vai. Nas condições ideais. Mas você vê que o i5 tem esse problema que eu sinto também. Ele tá topado e tá em 3.9. Topado em 3.9. O Turbo Boost do i5 é 4.1 GHz. E eu nunca vi esse processador em 4.1. E olha que eu faço benchmark, É pessoal. questão de temperatura, será? Se eu decidir 65 máximo, né? O meu fica muito frio, não tem por que isso não. Ele deveria estar entre 4.1 e não fica. Pode, talvez. Não sei, pode ser, mas mesmo assim, lá eu tô com a fonte que supre meu kit inteiro. E o processador não consegue atingir o 4.1. Enfim, analisar esses números pode ser que vejam esse tipo de coisa. E Que pode às vezes a ser- empresa fazem uma propagandazinha um pouquinho exagerada, que com certeza ele atinge 4.1, mas às vezes ele atinge 4.1 em um núcleo. Que, você tá ligado? 4.1 em um núcleo. Atingiu? Tá. Atingiu, já Cumprido. cumpriu o que eu prometi. Enfim, explicando mais ou menos por base o que são esses dados. Frame time. Frame time é uma coisa que você quer saber o que é. O que é frame time? É o tempo em microsegundos, ou milissegundos, que cada frame demora para ser renderizado pela placa de vídeo. Que porra é essa que eu falei? Basicamente, essa linha diz se seus frames estão constantes, ou seja, se não está tendo queda de frames muito brusca. Ou seja, se ele está conseguindo manter o 1% low e o 0.1% low, que aqui não tá, inclusive Deve ser por conta 12 FPS, cara, 40 FPS, sendo que tá rodando a 120. Porque a gente não viu também o gameplay, né? Mas geralmente Isso muda, que a gente acontece- pegou aqui no começo da gameplay. Isso, exatamente. No decorrer da gameplay, talvez isso mude. Enfim, aqui mas aí no caso não mudou, né, Marcelo? Enfim. Isso aqui, ó, você podem ver essa linha aqui muito grande. O que é que isso significa? O jogo ficou constante em uma taxa de FPS bem parecida até chegar nessa linha. Nessa linha deu uma queda, ou seja, o jogo travou, ficou, sei lá, com 8 FPS aqui, que tá mostrando no 0.1% low. E aqui ele mostra. Essa linha, pessoal, para quem joga tem que ser retinha. O máximo retinha possível. Não, se você vê que tem muita oscilação no hardware que você quer comprar nessa linha, não compre. Não é que não compre, mas é um indício de que pode ser que tenha alguma coisa ali que tá errada. Se você quer muito jogar esse jogo, eu diria que não compre. Se a pessoa quer jogar esse jogo e tá com esse problema, ela vai se frustrar e vai ficar... Aí, como o Marcelo explicou esses dois aqui, agora há pouco eu não vou voltar a explicar. Aqui, usando o DirectX 12, ele conta os FPS que o jogo está. Aqui ele conta a média, ou seja, contando todos os FPS durante o tempo, quanto de média ele consegue entregar. Aqui o uso de RAM, ou seja, ele está usando 9 GB de RAM. Ali é o uso de RAM do sistema, não do jogo. Isso, do sistema inteiro. Aqui ele faz o benchmark levando em conta tudo que está rodando no sistema. Se você abrir 2 jogos, aqui ele vai levar em conta os 2 jogos que estão sendo utilizados. E
Aqui o uso dos núcleos, né? O primeiro e o segundo estão usando 95 e 100, o terceiro e quarto 92 e 94. Aqui o clock de memória da GPU. A GPU tem o quê? Essa tem 6 GB de memória. E as 6 GB estão usando 7.000 MHz. Aqui é bem relevante, pessoal, assim. Nunca vi. Aqui o clock da GPU é bom você ver, mas também é relevante. Isso aqui é importante, VRAM. Por que é importante? Você quer jogar um jogo em 4K? VRAM é muito importante. Você não consegue jogar um jogo em 4K, ou até consegue, mas não é recomendado, com apenas 6 GB de VRAM, pelo menos 8 GB de VRAM, para aguentar as texturas em 4K. O que é a VRAM da placa de vídeo? A VRAM da placa de vídeo é onde são armazenadas as texturas dos jogos. Que geralmente é bem mais rápida do que a memória tradicional. Bem mais rápido. Você pode ver aqui que está em 7.000 MHz, enquanto uma memória normal atinge 2.666, então é mais que o dobro de velocidade. Se vocês querem um tutorial depois de como fazer overclock na placa de vídeo, tanto no clock da placa de vídeo mesmo quanto na memória, vocês deixam aí nos comentários que a gente faz. Sim. Aqui a temperatura da GPU é importante, mas eu diria que ela não está muito quente não, 72 graus. E aqui a porcentagem de uso que ela está usando. De preferência, pessoal, se atentem a isso aqui. Porcentagem de uso da GPU, porcentagem de uso do processador. Se atentando a esses dois e vendo a taxa de quadros e o frame time, vocês estão seguros. Então é isso, é assim que eu faço para ver se meu hardware vai me suprir. Vendo esses benchmarks aqui no YouTube, vendo algumas reviews desse hardware também de alguns youtubers, sei lá, boto GTX 1660 review e vai aparecer várias reviews dessa placa de vários canais diferentes. A gente recomenda sempre vocês assistirem, se possível, reviews de fora. Eles tendem a, como tem uma concorrência maior lá fora, eles tendem a entregar mais conteúdo de forma mais, como é que eu posso dizer? Menos tendenciosa. Pessoal, porque se você vê um cara que é patrocinado pela Galaxy, ele vai fazer uma review da placa de vídeo da Galaxy. Não que ele não vá falar a real, mas tem alguns que não falam. Tem alguns que falam que é mil maravilha e não é bem assim. Enfim, não vou citar nomes. Marcelo agora vai mostrar o jeito de benchmark sintético, como ele faz para ver se o hardware dele supre suas necessidades. Ferraz ele gosta de fazer essas pesquisas inicialmente por vídeo, mas eu acho que isso daí demanda muito tempo. Para mim, quando eu tô pesquisando alguma coisa, eu tenho uma curiosidade, eu vejo um PC com um setup X. Eu tendo a pesquisar muito mais por esses dois sites aqui que eu vou deixar na descrição, vou demonstrar como usa, para saber mais ou menos como o que eu poderia esperar desse setup do que vir aqui e pesquisar de um por um. E dessa forma aqui é melhor num segundo momento, para mim. Quer dizer, eu busco um nível de expectativa e depois eu venho comparar com a realidade se essa expectativa está correta, entendeu? Sim. Basicamente é isso. Os dois são basicamente o mesmo site, só que esse aqui é para comparativos de processador e esse aqui para comparativos de GPU. São placas de vídeo. Adendo sobre também o melhor dos dois mundos que eu tenho que citar, esse site que é dos nossos amigos do André e Jonathan aí da Chipyard. Exato. papahardware.net. Esse site aí, ele é um excelente site para você saber como que um setup vai lidar comparado com o outro. E por que o melhor dos dois mundos? Porque ele cita uma coisa muito interessante que é custo por frame. Ou seja, quanto que você paga numa GPU e que ela vai lhe entregar pelo dinheiro que você está pagando. Ou seja, o que no vídeo vai lhe mostrar em benchmark, o hardware aqui nesse site ele mostra de uma maneira mais simples e direta. Basicamente dizendo, vale a pena? Não vale. Ou se vale, vale. Exato. Então, o comparativo, essa questão do preço é em dólar, só que é justificável porque o real ele é muito variável. O dólar é uma moeda muito mais estável. Exatamente. Então, uma menção honrosa aí a esse site maravilhoso dos nossos amigos aí da Chipyard. Inclusive, recomendamos tanto o canal quanto a loja deles. Exatamente. PC Gamer, Chipyard. Enfim. Promoção gratuita.
Pois é. Enfim, beleza, pessoal. Aí a gente selecionou aqui um processador que eu gostaria de ver. Só nessa tela aqui já tem mais ou menos algumas informações interessantes. Por exemplo, o desempenho dele em games hoje em dia, para usos normais, para trabalhar, editar vídeo, fotos, etc. No geral, aplicações de trabalho. E o ranqueamento dele em comparação com os outros processadores que estão disponíveis no mercado, tanto atuais quanto antigos. Além disso, você tem também aqui em cima, na parte de cima, o preço em dólar, esse site é americano, e a possibilidade de você compará-lo com outro processador em mente. Por exemplo, bota aí, Ferraz, o 7700K. É o i5 de nona geração com o i7. De sétima. De sétima, exatamente. Esse aí mesmo. E logo aqui a gente já tem informações bastante relevantes. Primeiramente, a comparação das duas imagens, o preço de ambos. Acredito que esse daqui é o preço praticado até hoje, que a Intel não costuma baixar os preços dos modelos antigos. Nunca. Nem a AMD. É uma tendência de lá que eu não sei porque que eles fazem isso, mas geralmente as novas gerações eles vêm mais baratas. É até meme isso aí. Eu não entendo por quê. Até um meme isso aí, porque você pode pagar num quad-core $379. Acho que eu sei o que é, porque o custo de produção deles não mudou. Eles botaram esse negócio no mercado e o custo deles foi. Mas o meme continua, né? Enfim. Processadores de R$2.000 quad-core. Exato. Aqui tem a data de lançamento dos dois. A possibilidade de você mudar como é que eu posso dizer? Os modelos de cada um, por exemplo, o i7 poderia botar o 7700 ao invés do K. E muda, você vê. E logo aqui, é o que eu ia falar, e logo aqui embaixo já tem direto a comparação, a diferença prática de desempenho de um e outro. Aqui eles dão uma média, lógico, e aqui embaixo eles detalham um pouco mais do que esperar em cada tipo de aplicação. Vocês veem que só de mudar do K para o não K já tem uma diferença negativa para o não K e para o i5, né? 5%? 5% é pouca que coisa. olha o preço. A diferença. E o não K ainda perde. O não K perde e o preço. Exato. E é assim que eu sei quando um hardware ele presta ou não presta. Eu boto ele aqui, o que eu quero saber se ele presta, e eu comparo com alguns que eu já sei que tem um resultado X. No caso, eu sempre gosto de comparar com algum i7, algum i5 ou com algum AMD Ryzen. Poderia comparar também com o 3600 da AMD, que é um outro processador muito bom, que é bem parelho em questão de preço e de custo-benefício. Sim. Esse AMD Ryzen aqui, vocês podem ver que entrega um resultado bem parecido por um preço bem semelhante. Os 5 ganhando apenas por 3%. Isso, em questão de desempenho em jogos aqui, ele tem algumas comparações. Pouquíssima coisa de diferença, a única diferença maior fica na questão dos núcleos. Em questão dos núcleos, que o AMD se dá melhor com... O AMD, todos os processadores, ou quase todos, pra mim eu acho que é todos hoje em dia, vem com a função de hyperthreading. Não todos. Não todos? E tem o 3500. Ah, é verdade, tem o 3500X. Mas a maioria vem com essa função, que é uma função excelente, porque você paga por 6 núcleos. E eu tenho 12 virtuais que me suprem, tem uma vida útil muito maior, porque quando topar os 6 núcleos do i5, o que é que ele vai fazer? Vai chorar. Mas se topar os 6 núcleos físicos do Ryzen, ele tem mais 6 virtuais lá, que podem dar uma enganada por um ou 2 anos. Mas deixa eu resumir como que funciona esse negócio de núcleo virtual. Não é que tem outro núcleo além desse, mas cada núcleo ele consegue se dividir em 2. Ele consegue processar 2 processos ao mesmo tempo. Basicamente isso. E mais além disso daqui, essas informações eu considero as mais essenciais, só que mais para baixo tem informações que eu considero também muito importantes. Por exemplo, aqui embaixo tem o tempo de lançamento, comparação, o 3600 é mais recente do que o i5, o TDP, o consumo de cada um deles, a quantidade de núcleos e de threads. Que você vai usar quando você for escolher sua fonte, né? Mas eu vou citar um outro site aqui, que é para facilitar um pouco mais essa decisão, esse processo de decisão. Somando esses TDPs todos.
Além disso, tem a quantidade de núcleos e threads. Threads são os núcleos virtuais que a gente falou. E a litografia, que na verdade é o tamanho de cada transistor que tem no chip do processador. Quanto menor, mais podem colocar dentro do processador. Exato. Teoricamente, mais desempenho e menos consumo. Exatamente. Quando citamos em outro vídeo que a tendência é sempre das máquinas usarem menos energia, é por conta dessa litografia que está sempre tendendo a diminuir. Sim. Atualmente eles usam cobre. Inclusive melhorando também a temperatura. Isso, sim. Eles usam atualmente o cobre, mas estão fazendo pesquisas para substituir por grafeno. Sim. Que aí, se conseguirem, o grafeno é várias vezes melhor do que o cobre para diminuir. O cobre já está chegando em seu limite de quanto você pode diminuí-lo em transistor. Exato. Mas isso é assunto para outro vídeo. E basicamente é isso. Tem aqui algumas informações do clock base em comparação e do clock em turbo. Turbo power. Isso. A GPU é basicamente a mesma coisa. Você vai selecionar aqui, eu quero saber, por exemplo, essa RTX nova. Não vi nenhum vídeo, mas eu quero fazer uma comparação rápida. Venho aqui e posso ver essa questão dos testes aqui. Como eu citei, exatamente igual o processador. E aqui eu posso comparar com outras que já estão no mercado. Por exemplo, eu quero saber a diferença da 3080 com a 2080 Ti. No caso, a 3080 é mais barata e entrega mais. Isso aí também é reflexo da evolução da... Uma coisa bizarra que a gente tem que citar sobre a série TI da NVIDIA é que parece que eles avacalham o preço absurdamente. Se uma placa na série normal 80 custa X, eles botam só porque é TI, eles botam 300 mil X. Isso é uma coisa que eu não entendo. Que a NVIDIA faz. Para entregar um pouco mais de desempenho. Um pouco mais eu não diria, mas... Nessas séries novas eu diria que sim. Diria que na série 9 da NVIDIA, 980, 980 Ti era muito. É por isso que eu não diria que é pouco mais de desempenho. Ó. Comparação com a 2080. 54% para a 3080 e a 2080 Ti é 5% só. Então é bastante diferença da 2080 normal para a TI. Mas mesmo assim o preço é exacerbado demais. Sim, claro. Enfim, e são basicamente as mesmas coisas. Só que esse site que compara GPUs, você não tem as mesmas coisas para você olhar. O que eu falaria para você se atentar mais aqui é somente... Aqui embaixo tinha antes uma seção de comparativos em jogos. Mas se atentar mais ou menos qual a diferença de FPS de um modelo para outro em determinadas aplicações. Isso aqui não vai ser muito útil. Só esse dado aqui em cima já é bastante suficiente para você se basear. Isso aqui presta. Tem alguma coisinha aí e pesquisar nos outros sites, no YouTube, no Papa Hardware, a comparação prática como que fica. Exatamente. Basicamente é isso. E agora eu vou mostrar rapidinho só o site para vocês saberem qual a fonte recomendada para o seu setup. Pronto. Eu botei aqui no modo básico, que é só para facilitar a explicação. Esses sites todos eu vou deixar na descrição para facilitar o trabalho de vocês. E aqui você vai selecionar mais ou menos o que você vai usar. O PC, no caso seria um desktop. O CPU, vou botar assim, 4790, que é o meu processador. Tem até ST, eu acho que é um notebook isso aqui. Eu não sei. Nomenclatura da Intel é uma coisa que você não entende nada. Aqui eles simplificam bastante, que você pode selecionar simplesmente eu tenho um pente de 8 GB de memória. Aqui você seleciona a quantidade. Tem um 16 GB, 2 pentes de 8 GB de DDR4. Você seleciona a sua placa de vídeo aqui, a quantidade. Sei lá, o 2080, 3080. Os tipos de armazenamento que você tem é SSD, SATA, SSD M2, NVMe, HD e aí vai. HDD, não sei se aí tem. Tem aqui, ó. SATA 3000, 3K RPM. Quando tem esse 10K, 7K RPM é porque é um HD.
Se não tem é porque é um SSD. Sim. E se você tem algum dispositivo de leitura ótica, no caso do leitor DVD, eu acho que ninguém usa mais hoje em dia. O seu monitor, no caso seria a tecnologia que ele usa, se é LED, se é LCD, o tamanho dele. Vou botar qualquer um aqui. E a quantidade de tempo que você usa por dia. E terminando isso, é só botar em Calculate. Ele gera aqui um cálculo básico de quanto você precisa. Você vê, coloquei um i7 antigo, que usa mais energia, com uma 3080. Que é a placa mais... Isso, atualmente. Não sei se a 3090 saiu já. Acho que não sei. Acho que não sei. Sinceramente, acho que anunciaram, mas não saiu ainda. E deu só 540. Exato, mas... Você vê como as peças estão usando bem menos do que antes. E logo aqui embaixo ele recomenda uma fonte para você pegar. Uma marca. Isso. Corsair, que é uma marca Você muito pode boa, ver inclusive. que ele recomendou aqui uma fonte que é a mais disso daqui. Sim. E entra também naquilo que eu falei. Isso daqui, pessoal, não é a potência que sua fonte tem que ter. Tipo assim, você não vai comprar uma fonte de 500 watts. Isso aqui é o que a sua fonte precisa entregar. Se ela é uma 80 Plus bronze, nesse caso aqui, esse PC ele deu que precisava de 540 watts de energia para sustentar o PC. Só que a fonte dele tem que ser pelo menos 675 watts, caso ela seja 80 Plus bronze, ou seja, ela entrega só ela se garante que vai entregar até 80% do que ela oferece. Caso isso muda de acordo com o selo 80 Plus. O White é uma coisa, o Bronze é outra, o Gold é outra e o Platinum, o Titânio, sei lá. Platinum e Titânio é uma coisa que você não deve pensar, porque é necessário demais. A não ser que você tenha muito dinheiro, aí eu recomendo. Muito dinheiro resolve todos os seus problemas em questão de qualquer coisa. Dinheiro é um acelerador, tanto pro bom quanto pro mal. E é isso aí, pessoal. Acredito que a gente deu um aparato, uma visão geral de como que faz para pesquisar, o que você tem que ter em mente. Eu ainda acho que você deveria botar a mais um pouco desse resultado aí da fonte. 675, eu botaria uma de 700 nesse caso aí. E é isso aí. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Bom, treinem bastante, porque pode parecer simples o que a gente fez, mas a gente citou um exemplo possível. Existem vários exemplos possíveis de como cada hardware se sustenta e se comporta em determinadas situações de aplicação, comparativos. Existem muitos hardware, é uma infinidade. Então, você só vai pegar realmente a sua prática testando, pesquisando, vendo reviews. E é isso, pessoal. Estudem. Tentem sempre ir atrás do review que seja de acordo com o que você precisa. Exatamente. E é isso aí. Caso não tenha ficado alguma coisa clara, bota aí nos comentários que a gente vai tentar esclarecer para vocês. Dê um like, comentem. Dê um like, manda para aquele seu amigo. Podem postar crítica construtiva. Se você acha que a gente falou alguma coisa que não estava certa, podem falar nos comentários sem medo. Com certeza. A gente não é dono da verdade, nem de todo o conhecimento. Exato. E é isso. Deixem sugestões também, além das críticas. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais. Falou.